Boa noite para você que está assistindo online, da sua casa, do seu trabalho, seja de onde for. Que o Senhor toque a sua vida também, toque as nossas vidas, de nós todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema de hoje é conversão, é mudança de direção. É 180 graus. Obrigado, Pai. Nós dependemos do Senhor. Dependemos de Ti, Pai. Precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que esse tempo aqui seja válido, Pai. Cada um que saiu da sua casa, que veio do seu trabalho, talvez deixou até algum compromisso para estar aqui. Que seja um tempo válido, que a gente ouça a voz do Senhor, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor manifeste a sua presença neste lugar. Nós suplicamos a sua presença manifesta, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, faltas. Purifica o nosso coração, nos faz sensíveis, Pai. Nesses dias tão preciosos de consagração, Senhor, nos faz sensíveis ao que o Senhor está realizando, em nome de Jesus. Conversão é mudança de direção, 180 graus, né? Nós estávamos indo por um caminho. O Senhor nos apontava um caminho, nós não dávamos ouvidos ao Senhor. Antes de nós encontrarmos a Cristo, o Senhor, nós íamos por um caminho, éramos inimigos de Cristo, inimigos do Senhor. E o Senhor nos apontava um outro caminho, um caminho contrário, para nós era um caminho contrário. Até que o Senhor nos encontrou e houve uma conversão, é um movimento de 180 graus. Passamos aí na direção do caminho do Senhor. E muitos olham para nós como se nós estivéssemos na contramão do sistema. Mas é o sistema que está na contramão. Aquela abertura do seriado The Chosen lá, que tem um monte de peixinhos indo para um lado, aí tem um peixinho que muda. Aí mais 2, mais 4. Mas na verdade, é que a humanidade está na contramão. E o Senhor nos salvando, nós vamos na mão do Senhor, na direção do Senhor. Mas tudo bem, né? Nós somos vistos como os da contramão do sistema, né? No começo lá, há décadas, né? Os protestantes, né? Como se via. Mas então essa conversão é mudança de direção. Quero ler um texto que está em Jeremias 6:16. Minha versão é a King James, tá? Jeremias 6:16, e o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho, agora pois caminhai por ele. Palavra nos chamando a atenção para nós buscarmos pelos caminhos antigos, para nós buscarmos pelo bom caminho, para nós buscarmos pelas veredas antigas, porque nós corremos um risco. Nós fizemos esta conversão, mas nós corremos um risco de estarmos indo na direção de Cristo, mas às vezes por decisões próprias, escolhas próprias, poucos graus que você, estou indo na direção de Cristo, poucos graus que eu mudo, eu vou me separando. Chega lá na frente, eu posso estar muito distante do Senhor. É um leque. Parece que não tem nada. É só isso que eu estou fazendo. É só isso que eu estou praticando. É uma coisinha assim. E aqueles 180 graus, eu estava indo rumo a Cristo. Eu mudei um pouquinho. E aquilo vai abrindo. E chega um ponto que se você está um pouco insensível
e se perguntando: onde está Deus? Deus não me acompanhou. Nós é que temos que acompanhar o Senhor. Amém? Nós é que temos que acompanhar a sua palavra. Nós é que temos que buscar pelos caminhos antigos, pelo bom caminho, pelas veredas antigas. Eu quero dar uma ilustração de como caminha a humanidade, né? Como nós caminhamos e todos nós falhamos. Mas, por exemplo, uma mulher não cristã, que veste uma bermuda de academia vestida a vácuo, né? Daquele jeito. Se você olhar para trás, para décadas atrás, a roupa íntima feminina, ela era mais respeitosa do que roupas que se vê na rua hoje. Então a gente vê que caminho que a humanidade vai tomando, como que vai se afastando do Senhor. A nossa nação é uma nação evangelizada. A nossa região aqui, da RMC, é uma das regiões que tem mais igrejas, eu creio, no Brasil. Essa região nossa aqui, você tem uma igreja em cada esquina, aqui em Nova Odessa, aqui na região. Amém, aleluia. Só que não é difícil se afastar dos caminhos do Senhor, ou estar em um caminho, parece que está no caminho do Senhor, mas está em um caminho artificial, se afastando, distanciando. Na verdade, tem um rio da cultura mundana, que vai passando e quer arrastar. Ele quer nos arrastar, um rio da cultura do mundo. Ele passa e quer nos arrastar, quer nos levar de qualquer jeito. E nós precisamos nos posicionar. Amém, igreja? Nós precisamos nos posicionar. Quero ler um texto que está em Mateus 5,13. Nós precisamos lembrar que o errado, ele continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo, sobre posicionamento. E que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja praticando. Quero ler Mateus 5,13, que diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esse é o nosso papel, nós somos sal. O sal é um tempero, o sal é um realçador de sabor. O sal, ele dá sede. O sal, ele tempera. O sal, isso já foi pregado aqui. O sal era usado pelos antigos e ainda é na carne, para a carne não estragar, para a carne não se corromper, não apodrecer. E a palavra diz: nós somos sal da terra. Só que se o sal perder o sabor, a palavra diz, não serve para mais nada a não ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. Eu quero ler algumas frases aqui de um fotógrafo chamado João Mena, alguns devem conhecer. Ele é fotógrafo especialista em posicionamento e identidade. Ele é católico, mas de um posicionamento admirável. E uma das frases dele: o que se vê hoje é mais corpo e menos essência.
O mundo está cada vez mais sexualizado. O corpo agora é um produto. Isso não é novidade, né? O corpo agora é um produto. Antigamente, o corpo era sagrado. A mídia alimenta isso. Há uma indústria que alimenta isso. Então, irmãos, nós precisamos rejeitar toda manipulação mundana, em nome de Jesus. Precisamos rejeitar toda manipulação demoníaca. Nós precisamos tomar a liderança das nossas vidas de uma forma bíblica. A pergunta é: eu vou viver o que o meu Criador projetou, ordenou, ou vou viver os mandos e desmandos desse rio, dessa cultura mundana, que quer arrastar a humanidade, que quer desfazer a sociedade, quer desfazer os valores e princípios? Esse rio da cultura mundana, ele vem com o seu fluxo sujo e poluído para um curso de destruição. Mas nós precisamos dia a dia fazer a nossa escolha. Eu vou viver à luz da palavra ou à sombra da sabedoria humana? Eu vou viver sob a influência do Altíssimo ou sob a influência de demônios? Vamos ler Tiago 3,15. Tiago 3,15 diz: porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Precisamos estar ligados e atentos, que há um tipo de sabedoria, que não é celestial, não é bíblica, não é o manual da vida, não é a palavra da vida, mas é terrena, é animal, é humana, animal, demoníaca. E nós precisamos estar atentos, amém, igreja? Quero ler um texto que está em João 1,5. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram, amém? Essa luz é o Senhor Jesus. A luz que é Jesus resplandece nas trevas. A luz do Senhor dissipa as trevas. A luz do Senhor é mais poderosa que as trevas. Eu vou viver o que a palavra de Deus diz e ordena, ou o que o meu coração deseja? Eu me lembrei daquela mensagem que o pastor Rafael pregou há poucos dias aqui. Eu vou viver o que eu sei ou o que eu amo? Essa palavra mexeu comigo a semana inteira. Eu vou viver o que eu sei da parte de Deus. Deus nos faz saber o que Ele tem, o desejo do coração dEle. Eu vou viver o que eu sei da parte de Deus, ou vou viver o que eu amo? Porque muitas vezes, ao invés da gente fazer o que a gente sabe, da parte do nosso Deus, da parte do manual da vida, amém? Da parte da palavra viva, a palavra em movimento, muitas vezes nós vivemos o que nós amamos, o que o nosso coração deseja, o que a nossa carne anseia. E isso é uma luta de todos nós, ninguém está imune, todos passam por isso. Afinal, eu pertenço a mim mesmo? Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Eu sou independente, nós somos independentes, igreja. Eu pertenço a mim mesmo? O nosso Deus fez o corpo humano de uma forma linda e complexa. Eu lembro quando eu estava fazendo o curso de enfermagem, a aula de anatomia, e
E quando foi a aula da parte renal, da parte dos rins, eu me segurei para não chorar lá. Se a professora fizesse um apelo, eu ergui a mão lá, porque eu vi o poder de Deus naquela aula. Ela era uma pesquisadora da Unicamp e explicou assim de uma forma tremenda a função renal. A gente foi passando função cardíaca, pulmonar, todas as partes. Eu fui muito tocado. Mas essa parte da função dos rins, a sensibilidade de Deus, a delicadeza de Deus, a graça de Deus, e ao fazer todo o corpo humano, o poder de Deus. Agora o ser humano, ele não tem poder de fazer um pelo, de fazer uma unha, nós não temos. E nós queremos ser independentes, queremos tomar decisão por conta própria, nós queremos deixar um pouquinho de lado esses conselhos, a gente quer deixar um pouquinho de lado, a gente acha que a gente tem um direito de fazer alguma escolha por conta própria, né? Parece filho rebelde, né? Que não chegou ainda na fase adulta, com uma rebeldia, deixa eu fazer um pouco do meu jeito. Mas poderoso é o nosso Deus, que nos conhece totalmente, poderoso é o nosso Deus. Vamos ler Salmo 139, verso 13. Salmo 139, versos 13 e 14, diz assim: a meu e a seu respeito, tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Olha o 13, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe, de uma forma linda, de uma forma poderosa, de uma forma poética, de uma forma rica, de uma forma inexplicável. Isso não tem a ver. O seu pai e a sua mãe não definem o seu destino. O seu pai e a sua mãe não definem o seu destino. O meu pai Newton, a minha mãe Maria, não definiram o meu destino. Tiveram influência, dignos de honra. Mas quem define o nosso destino é o Criador dos céus e da terra. Porque Ele nos formou, Ele nos teceu, Ele nos projetou, nos desenhou. E nos formou no ventre da nossa mãe, de uma forma linda. Tem texto que fala de uma forma assombrosa, de uma forma linda. Tem texto que está de uma forma terrível, mas num sentido de poderoso, de assustador, porque ninguém compreende o poder do Senhor. A ciência tenta explicar, os cientistas tentam explicar, e a ciência tem o seu valor, mas nada sobressai o nosso Deus. Amém, igreja? E quero ler o verso 16, Salmo 139, 16, que diz: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então, se tiver alguém aqui nessa noite com a autoestima um pouquinho baixa, presta atenção nesse texto aí. A forma poderosa que o Senhor te formou, te teceu. Como você é especial, como somos especiais, como o Senhor manifestou o seu poder na criação, especialmente na criação do ser humano, criando você e eu. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia.
Vamos ler Romanos 1:20. Romanos 1:20 declara: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis. O que está escrito aqui? Que Deus se revela pela criação dos seres humanos, pela criação de você, por ter criado a você e a mim, pela criação da natureza. Deus se revela. E eu creio que cada um aqui já teve a sua experiência. Um pôr do sol, uma paisagem, uma experiência. Você estava num lugar, vê aquele passarinho cantando. E tudo que você possa pensar da criação de Deus. É difícil afirmar, né, que Deus não existe. A própria criação de Deus revela a existência do Senhor. E a palavra em Romanos 1:20 declara a última palavra: indesculpáveis. Aqueles que não reconhecem a grandeza de Deus, a glória de Deus, a presença, a manifestação, o poder, o agir do Senhor. Amém? Mas não há nada que não pertença a Deus. O rio da cultura do mundo, a cultura mundana, ela quer levar o homem para o humanismo, para confiar na própria força do homem, ou em qualquer outra coisa, menos no Deus Criador. Mas não há nada que não pertença a Deus. E pela vontade de Deus, por exemplo, os cristãos tiveram um relevante envolvimento na criação de universidades, na criação da educação, na criação da ciência moderna. Se você pesquisar, você encontra vários inventores cristãos, vontade de Deus, manifestação do Senhor. Através do Senhor Jesus e da sua palavra, nós vemos valorização das mulheres, valorização dos direitos humanos. Nós vemos base na palavra de Deus, nós vemos base para as leis, para a área jurídica, para a formação do direito. Nós vemos a influência, as mãos do Senhor estão em toda a área, em todas as áreas. Mas um ser humano, muitas vezes, ele quer tudo que Jesus conquistou, mas não quer o compromisso com Cristo. Eu já citei aqui, por exemplo, Jesus valorizou a mulher. Em uma época que a mulher não tinha voz, o Senhor Jesus deu voz para a mulher. O Senhor Jesus deu livramento para a mulher, deu valorização. E por aí vai em muitas áreas da sociedade. O que aconteceu através do Senhor Jesus, através da palavra, o que Deus fez na humanidade, através dos cristãos. Mas muita gente quer esses benefícios que o Senhor tem, mas não quer o próprio Senhor, um relacionamento com o Senhor. Tem uma frase que diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa dizer, é meu. Essa frase é de Abraham Kuyper. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa dizer, é meu. Essa frase é de Abraham Kuyper. Ele não se deixou levar pelo rio da cultura do anticristo. Ele foi teólogo, pastor, jornalista, primeiro-ministro da Holanda. E declarava que uma nação só funcionava bem se baseasse nas escrituras sagradas. Aplauda o Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Uma sociedade só pode funcionar, Pai, sob a Tua direção, Senhor.
E nós percebemos bem o que é uma sociedade, Pai, que não está seguindo os teus princípios, que não está seguindo o manual da vida. Tem misericórdia, Pai, da nossa sociedade, amém, igreja? Tem misericórdia, Pai, do nosso Brasil. Tem misericórdia dos brasileiros, em nome de Jesus. Quero ler um texto que está em Salmos 11, verso 3. Salmos 11, verso 3. Se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? E eu pergunto, nós precisamos de fundamentos? Os fundamentos existem? Sim, nós precisamos de fundamentos. Sim, os fundamentos existem. O ser humano, ele quer fundamentos. O ser humano, ele quer liberdade. O ser humano, ele quer relatividade, fazer o que ele quiser, em certos aspectos, na forma de viver. Ele quer uma vida livre, ele quer uma relatividade, para fazer escolhas, sem muita firmeza. Mas em certos aspectos, o ser humano, ele quer fundamentos bem sólidos. Se você morar em um alto prédio, se você estiver em um alto andar, você vai querer um prédio bem fundamentado. É ou não é? Alicerces bem fundamentados. Se você estiver em um avião, lá no alto, você vai querer mecanismos bem cuidados, bem estruturados. Então o ser humano, ele joga, né? Tem hora que ele quer o relativismo. Não é bem assim, flexibilidade. Mas quando diz respeito a si próprio, quando diz respeito à sua vida, é vida ou morte, o ser humano, ele quer fundamento, ele quer firmeza. Mas o ser humano, quanto às coisas da alma e coisas espirituais, tem facilidade em descuidar dos fundamentos, em desvalorizar o que é fundamental. O primeiro casal do mundo trocou a vida bem fundamentada com Deus por uma porção de dúvida ofertada pelo inimigo. O primeiro casal do mundo trocou uma vida bem fundamentada, de relacionamento bem fundamentado com o Senhor, por uma oferta do inimigo. Os líderes religiosos da época de Jesus rejeitaram os muitos sinais e toda a expressão que Cristo manifestou e preferiram a glória enganosa dos homens do que o firme fundamento que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso firme fundamento. Os Estados Unidos foram fundados por cristãos, com origem da nação firmada na palavra de Deus, que se tornou um alicerce para eles. A palavra de Deus se tornou o alicerce para os Estados Unidos nas décadas iniciais. Tanto é que presidentes norte-americanos, em reuniões públicas, citavam a palavra de Deus. Presidentes do país, em reuniões públicas, citavam a palavra de Deus. E hoje o que vemos? O abandono do fundamento que é Cristo. Uma nação tornando-se vaidosa, arrogante, materialista, fria, migrando da solidez dos fundamentos iniciais para a imoralidade e o caos. Vamos ler Colossenses 1,13. Colossenses 1,13, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no lamaçal, nós estávamos no esgoto, na lama. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, igreja?
Ele fez isso comigo e com você. Só que nós vemos uma nação como os Estados Unidos, e o Brasil não está tão diferente, e outras nações, que parece fazer o caminho contrário. Pessoas que foram transportadas para o reino do Filho de Deus, parece que querem migrar de novo para o império das trevas. Misericórdia. Por fora bela aparência, por dentro uma infecção abafada, que causa apodrecimento e vai se alastrando. Vamos ler Deuteronômio 8:11. Deuteronômio 8:11, que diz: contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número de tuas ovelhas tendo aumentado, e multiplicado-se também a tua prata, o teu ouro e tudo que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da servidão. E o verso 17: portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens. Nós temos que tomar cuidado, porque essa cultura, esse rio da cultura do mundo, ele nos faz sugestões, ele nos traz frases sugestivas, do tipo: você merece, eu mereço um prêmio. Já viu aquela pessoa, às vezes ela se esforçou um pouquinho mais lá no emprego, fez um pouquinho mais, ela foi um pouquinho além da mediocridade dela, né? Mediocridade é médio, né? Então foi um pouquinho além da média, né, irmãos? Eu sou funcionário público, então tem hora que é complicado, né? Tem uns que só vai naquela média, né? Não que eu seja um supermodelo, mas tem hora que a pessoa só vai naquela média lá. Não faz um pouco além, um pouquinho a mais. E às vezes a pessoa ela faz um pouquinho a mais, e ela já: eu mereço um prêmio, né? Essa frase da cultura aí, você merece. Outra frase: o importante é ser feliz. Uma outra frase: meu corpo, minhas regras. São sugestões que a igreja precisa tomar cuidado para não entrar dentro da igreja, porque a igreja precisa ir para fora e combater essa cultura com uma cultura do céu. Amém? Uma cultura celestial, uma cultura dada pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos ler Tiago 1,16. Tiago 1,16 diz assim: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação.
Verso 18 diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Essa é a nossa constituição. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. No verso 21 diz: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Irmãos, verso 21. Recebei humildemente a palavra em vós implantada. Essa palavra foi e tem sido implantada em nossos corações, na nossa mente, no nosso ser. E nós somos alertados para que a gente exercite essa palavra. Que a gente não só leia, que ela não fique só no campo mental, mas caia no coração e produza conversão. Conversão genuína. Amém? O verso 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Aquele que se alimentar da palavra e exercitar a palavra do Senhor, será muito feliz em tudo o que empreender. E o verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Qual é a verdadeira religião? É a Conviva? São os batistas? É a Assembleia? É Deus e Amor? É católico? Qual que é a verdadeira religião? Auxiliar os necessitados nas suas dificuldades. Aí é a resposta. Tiago 1:27. Auxiliar os necessitados nas suas dificuldades e fugir da corrupção das filosofias mundanas, esse rio da cultura mundana, fugir de ser arrastado, mas nadar na contramão, convertidos na direção de Cristo, na direção do Senhor, trazendo a cultura do céu. É esse o nosso papel. O nosso papel, irmãos, é trazer a cultura do céu. É transportarmos a presença do nosso Deus. Não é fácil. É fácil falar. Mas amanhã lá no emprego, amanhã lá na faculdade, amanhã lá no seu colégio, amanhã lá no seu carro, no trânsito pesado. É fácil falar. Mas não é fácil exercitar, mas nós precisamos nos esforçar em transportar a presença do nosso Deus e manifestar essa presença, amém? Para combater toda a cultura mundana. Nós não somos violentos, nós não somos agressivos, nós não somos brigões, mas nós temos uma tarefa: apresentar o Deus Criador dos céus e da terra, transportar a presença do Senhor Jesus, mudar a cultura no seu ambiente. Mudar a cultura no seu ambiente. Eu lembro, eu trabalhava no hospital municipal, eu estava trabalhando no laboratório. E foi o dia 1º de abril, né, que o pessoal fala, né? E a biomédica falou lá. Eu falei: não entrega a sua vida na mão do diabo. Acabou. Ninguém mais falou aquilo, que o 1º de abril é o dia, né? Fala, é o dia da mentira, né? Acabou. Então nós temos que influenciar, nós temos que levar a cultura do céu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para concluir, eu quero ler João 14:6, que diz: Antes,
nós temos um fundamento, nós temos uma verdade, nós temos um caminho. Nós não estamos caminhando a ermo, perdidos, soltos. Nós temos um fundamento, o fundamento é Cristo. Nós temos um caminho, nós temos uma verdade, é o Senhor Jesus. João 14,6 diz: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos caminhos, meus irmãos. Ele não é um caminhozinho qualquer. Ele não é aquela trilhazinha no meio do mato. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Quero ler Salmo 119, 160. Salmo 119, verso 160. O princípio de tua palavra é a verdade, e todas as tuas justas decisões são para sempre. A palavra do Senhor, a essência da palavra de Deus é a verdade. Você está em dúvida? Você quer um conselho? Você quer uma direção? Você quer dar uma direção para alguém? Um colega seu te pediu uma direção? Tem alguém perdido ao seu lado? Tem um caos acontecendo no seu lar? A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é a verdade. Amém? João 8,32 é o penúltimo versículo que eu vou ler. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor liberta. Eu creio que cada um aqui tem um testemunho, eu creio que cada um aqui tem uma experiência com o Senhor, de uma libertação, de uma corrente quebrada, que estava perdido, e o Senhor te estendeu a mão, o Senhor te tirou do buraco, te tirou de um soterramento, de um esgoto. Eu fui resgatado, já citei várias vezes, de um esgoto, de um soterramento, com mão forte. O Senhor, Ele é poderoso nas nossas vidas, aleluia. E o último texto, João 17:17. Fique de pé, por favor. João 17, verso 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Feche os teus olhos, por favor, se você puder. Fala para Jesus que Ele é o seu firme fundamento. Fala para Jesus que você encontrou o caminho. Se você está com dúvida nesta noite, se você não caminha com Cristo ainda, diga por fé que você encontrou o caminho, porque você encontrou o caminho. Fala para Ele que Ele é a sua verdade. Senhor, nós te glorificamos. Honre ao Senhor. Você que se sente só, você que se sente perdido, você que se sente em um descaminho, clame a Ele, clame pelo caminho, clame pela verdade. Você que está vendo a sua casa, a sua vida no emaranhado de mentiras, clame pela verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Você que tem se sentido em laços de morte, o Senhor Jesus é a vida. Eu te afirmo, com fé, com esperança, com amor, com empatia, o Senhor Jesus é a vida.
Senhor, nós te glorificamos, porque outrora nós estávamos num descaminho, nós estávamos em qualquer lugar, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos solução, nós estávamos soterrados em uma areia movediça, prontos a sermos tragados e destruídos, mas o Senhor nos estendeu a mão, o Senhor nos lavou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos curou, o Senhor transformou a nossa história. Você que está em sofrimento, clame por Ele. E você que está bem, adore-o. Expresse palavras de gratidão ao Senhor. Você que precisa de um milagre, eu te desafio esta noite a profetizar a palavra do Senhor. Você que precisa de um milagre, profetiza que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Pai, nós te agradecemos, porque nós temos um firme fundamento. E a despeito, Senhor, desse rio da cultura do mundo, que tenta nos arrastar todos os dias, tenta nos enfraquecer, tenta nos fazer fraquejar, tenta nos arrastar, tenta nos desanimar, o Senhor vem e nos lava, vem e nos purifica, o Senhor vem e cuida de nós. Nós te exaltamos, Senhor, e nós declaramos